Olá pessoal, a carroceria do Infiniti QX80 está exposta a influências ambientais externas. Chips aparecem na carroceria do carro dentro de alguns anos. A pintura não pode ser chamada de durável, como, talvez, na maioria dos carros japoneses. No entanto, não chega ao ponto da corrosão, o próprio metal resiste às adversidades da exploração russa. Embora o revestimento cromado ceda devido à pressão dos reagentes químicos, toneladas dos quais são despejadas em nossas estradas de inverno. Portanto, os primeiros proprietários, por meio de uma pessoa, reservam o SUV com uma película especial, ela realmente salva a carroceria de pequenos arranhões e escoriações. Ao inspecionar um veículo usado, primeiro inspeciona a porta traseira e as soleiras na área das cavas das rodas traseiras. Estas são as áreas mais problemáticas de um SUV. Mas na cabine, o banco do motorista se desgasta mais rapidamente. A propósito, ele ainda não é forte o suficiente, acontece que começa a oscilar mesmo em carros relativamente novos, com quilometragem de até centenas de milhares de quilómetros. Normalmente o assento pode ser reparado, com um simples aperto dos seus elementos de fixação. Mas já houve casos de substituição de uma cadeira prematuramente cansada por uma nova na garantia. A coluna de direção, cujo corpo é feito de elementos de plástico rígido, também incomodava com guinchos. No entanto, a falha dos vidros elétricos é muito mais irritante. Além disso, mais frequentemente o esquerdo, na porta do motorista, pode ficar deprimido, embora às vezes o mecanismo direito também apresente mau funcionamento. Vários sensores e unidades de controle falham, o que pode paralisar o funcionamento de alguns sistemas e componentes do carro. A dificuldade muitas vezes reside em encontrar esses defeitos. Existem avarias no funcionamento multimédia. Frequentemente, o problema pode ser resolvido simplesmente reiniciando o sistema. Mas também pode ser necessária uma atualização de software. Mas, em geral, não há falhas sistemáticas no equipamento elétrico interno. Falhas únicas de rede não são generalizadas e não contam para as estatísticas. Em termos elétricos, quase não há falhas no motor. Mas o V8, de volume impressionante, tinha outros pecados. Seu apetite por óleo aumentava com o tempo e, em carros com baixa quilometragem, as correntes de distribuição se esticavam. As correntes de distribuição enfraquecidas aumentaram de tamanho e em algum momento, em um determinado modo, por exemplo, pós-combustão ou liberação de gás, elas poderiam pular vários dentes. E então o sincronismo das válvulas ficou confuso e as válvulas poderiam colidir com os pistões. Os reparos custam uma boa quantia de dinheiro, incluindo a substituição dos cabeçotes ou até mesmo do motor. Porém, os japoneses agiram a tempo e mudaram de fornecedor. Pelo menos desde 2015, a transmissão por corrente de distribuição desses motores começou a durar até 250 mil km e ainda mais. Mas catalisadores desgastados podem causar muitos problemas ao motor se não forem substituídos a tempo. O fato é que os neutralizadores que serviram ao seu propósito devem ser trocados ou cortados com urgência, eles são simplesmente removidos soldando uma mistura em vez deles, seguido de flashing para Euro 2. Caso contrário, seu revestimento cerâmico é destruído, transformando-se em lascas finas e poeira, que são sugadas de volta para os cilindros, arranhando seu espelho, como uma lixa. E então você terá a garantia de reparos caros ou até mesmo a substituição do motor. Mas o erro exibido no painel de instrumentos nem sempre indica mau funcionamento dos catalisadores. Muitas vezes, em unidades desmontadas, após uma avaliação visual de seu estado, basta simplesmente soldar por pontos a malha interna do neutralizador no lugar para que ele não fique pendurado dentro de seu corpo metálico. A este respeito, notamos que o revestimento alusil das paredes dos cilindros da cabeça do bloco de alumínio é bastante durável e tem garantia de durabilidade de 350 a 400 mil km. Há casos em que os 8 precisaram de grandes reparos mesmo depois de meio milhão de milhas. Além disso, a essa altura o motor consumia até 3 litros de óleo por 10 mil km. Os mecânicos da Nissan e da Infiniti afirmam que adicionar uma média de 1,5 litros de lubrificante líquido a um motor semelhante, de manutenção em manutenção, é considerado tecnologicamente correto e completamente aceitável. Sim. Também não devemos esquecer que o enorme V8 é altamente carregado termicamente, razão pela qual é propenso a superaquecimento. Portanto, uma vez a cada 2 anos é necessário limpar os radiadores do motor e do ar-condicionado, além de manter o sistema de refrigeração em ordem e limpo. Além disso, a bomba d'água e o termostato do motor estão em risco. De vez em quando também é necessário atualizar o motor de partida, o gerador e as bobinas de ignição.
Mas, em geral, o V8 naturalmente aspirado é muito confiável e durável e não arruinará o segundo proprietário com operação e manutenção adequadas. Aliás, a transmissão automática reforçada de 7 marchas Jatco também é sensível à qualidade do óleo e à regularidade de sua troca, além de ter medo de superaquecimento. Em primeiro lugar, o excesso de calor atinge o fluido de transmissão e o painel de controle do corpo da válvula da caixa. Porque o cárter da transmissão automática está localizado muito próximo aos catalisadores inferiores, que constantemente respiram calor sobre ele, aquecendo o óleo acima da temperatura de operação. Alguns artesãos até instalam escudos térmicos de proteção que separam o sistema de escapamento e a transmissão automática. No entanto, o fluido de transmissão na caixa está sujeito a calor excessivo. E trocar o óleo aqui em média a cada 60.000 km não é um exagero, esse procedimento na verdade prolonga a vida útil da unidade, embora o automático tenha sido inicialmente declarado como livre de manutenção, ou seja, é abastecido com óleo para toda a vida útil da máquina. Porém, a caixa esquenta não só pelas características de design do QX80, mas também pela direção descuidada e agressiva. Partidas bruscas nos semáforos seguidas de frenagens igualmente rápidas, rebocar um trailer pesado a uma velocidade proibitivamente alta e escorregar por muito tempo na neve ou fora de estrada inevitavelmente levarão ao desgaste do conjunto de embreagem, e o conversor de torque provavelmente também sofrerá um impacto. A imprudência excessiva também prejudica a transmissão com tração integral, embora a caixa de transferência e ambas as caixas de câmbio não sejam tão carregadas de calor quanto a transmissão automática. Embora o fluido de transmissão em todas essas unidades precise ser atualizado simultaneamente com a transmissão automática. A cada 150.000 km será necessário substituir as travessas do eixo de transmissão e o rolamento da suspensão. É verdade que a reposição é bastante cara, afinal, essas peças, via de regra, só são substituídas quando montadas com o cardan. Em geral, a transmissão Infiniti QX80 é bastante confiável e, com manutenção oportuna e de alta qualidade, durará muito tempo. Recomenda-se verificar o estado dos retentores, capas e juntas em cada manutenção quanto a vazamentos de óleo. Identificar um mau funcionamento em tempo hábil e substituir elásticos baratos ajudará você a realmente economizar na substituição de componentes caros. Todos os itens acima são igualmente relevantes para a suspensão hidropneumática de um SUV. Além disso, apenas o eixo traseiro está equipado com pneuma e serve apenas para manter uma distância ao solo constante, independentemente da carga do veículo. Os cilindros pneumáticos mantêm uma distância ao solo constante e são alimentados por um compressor instalado na parte traseira da máquina. Os componentes pneumáticos do chassi geralmente duram até 200.000 km ou mais e não são tão caros. Mas todos os 4 amortecedores são conectados por um circuito hidráulico comum com bombas e 2 acumuladores hidráulicos. Esta solução permite que os amortecedores desempenhem simultaneamente o papel de amortecedores de vibração convencionais e de estabilização do rolamento da carroceria, quando o fluido nas curvas sob pressão é fornecido aos amortecedores atualmente localizados na parte interna da curva. É verdade que o sistema não pode alterar a rigidez da suspensão e a distância ao solo. Mas é confiável, você só precisa monitorar periodicamente a condição de seus elementos e vedações. O resto das peças da suspensão também têm vida longa, juntas esféricas, braços dianteiros e rolamentos de roda têm garantia de durabilidade de até 150.000 km. Isto, no entanto, não pode ser dito sobre os braços da suspensão traseira independente. Houve até uma campanha de recall sobre isso. Depois de 2016, a vida útil dessas peças aumentou visivelmente. Mas ainda existem muitas reclamações sobre a eficácia do sistema de travagem. Muitos proprietários reclamam que os discos de freio têm diâmetro muito pequeno. Simplesmente não há suficientes para este SUV pesado e volumoso. Portanto, eles superaquecem rapidamente e quando expostos à água ou outro resfriamento repentino, começam a deformar. Além disso, girar os discos ajuda por um curto período de tempo, após o primeiro resfriamento acentuado, eles começam a se mover novamente. Só pode ser tratada substituindo-os, embora isso não seja uma panaceia. Os artesãos aprenderam a instalar discos de freio reforçados não originais com mangueiras reforçadas e pinças mais eficientes. Dizem que ajuda. Como você pode ver, um Infiniti QX80 usado não causará muitos problemas para o segundo proprietário. É verdade, somente se certas condições forem atendidas. Em primeiro lugar, no momento da compra é necessário um diagnóstico completo do carro. Afinal, a restauração de um único componente principal deste SUV custará o valor pelo qual você pode comprar um carro pequeno doméstico novo hoje.
Em segundo lugar, evite veículos com baixa quilometragem e em mau estado técnico. Caso contrário, você terá que investir muito dinheiro em reparos prematuramente. Não gradualmente, à medida que componentes e peças importantes se desgastam, mas ao mesmo tempo. Afinal, a vida útil de um tal 80 já está praticamente esgotada. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.